paper 99 previu que o Brasil e outros países do BRICS iam passar vários países do G6. Então é isso que a gente vai analisar nesse vídeo aqui. Bom, então até 2011, o Brasil veio ultrapassando, tá, os países ricos, chegou até ultrapassar o Reino Unido, estava faltando só a França. Então ele veio passando rapidamente e a previsão era que ele iria passar. Só que isso não aconteceu, é isso que a gente vai ver aqui. Então aqui embaixo mais os países emergentes, tá? E aqui temos três grandes ricos, que são a França, o Reino Unido e a Itália. É a Itália, né? A Itália parece que continuou caindo, a França com o Reino Unido deram uma recuperadinha. Bom, então aqui está a França, o Reino Unido, tá, a Itália não está, porque a Itália não é bem concorrente do Brasil, tá? Só então a Índia e a Rússia que concorrem com o Brasil também de perto. Então essas previsões, tá, do FMI, elas vieram alterando ao longo do tempo. Então aqui já tá vendo, já tem uma quedazinha do Brasil. Cadê a Rússia? A Rússia aqui, ó, tá vendo, teve uma queda antes do Brasil, com a queda do preço do petróleo em 2009, tá, e o Brasil teve uma crise depois da Rússia. Então o Brasil não foi o primeiro a ter crise, a crise dos emergentes não foi o Brasil o primeiro a ter crise. A Rússia teve uma crise antes do Brasil. Então aqui são os dados mais velhos, tá, e foram se alterando. Então aqui a crise do Brasil está se intensificando, tá, as previsões do FMI. Então já ficou mais para frente a ultrapassagem do Brasil pela França. Aqui a França continuaria caindo. Tem mais gráfico, tá? Aqui o que aconteceu? Tá vendo? A previsão agora mais recente. O Brasil intensificou a crise e o Reino Unido com a França deram uma recuperada. Então aquela ultrapassagem que ia acontecer rapidamente vai ficar um pouco para depois. E aqui a Índia, tá vendo? Provavelmente, então, o Brasil é que vai cair. Ao invés do Brasil melhorar a classificação, provavelmente vai ser ultrapassado pela Índia. Aqui a Itália, que estava bem abaixo do Brasil, o Brasil já está encostando na Itália, ficando um pouco mais próximo. A Rússia aqui, então, teve uma grande crise em 2009, recuperou, mas também você vê que está igual o Brasil, que está cambaleando. Então, o problema não é só o Brasil que está deixando de ganhar posições. São quase todos os emergentes que deram uma pausa para respirar, e a crise dos ricos também deu uma pausa. O que é isso aqui? Isso aqui eu acho que é em escala logarítmica, né? Em escala logarítmica, que só os emergentes, tá? Só os países que estão mais abaixo do Brasil. O único aqui é a Índia que ultrapassaria o Brasil. Então, a crise da Rússia aqui mais acentuada, tá? A crise do Brasil aqui em escala logarítmica, a gente vê que é bem mais acentuada. Aqui até 2019, tá? O último dado que eu tenho do FMI. A Indonésia aqui embaixo, né? Deixa eu ver, México, Coreia. Então a Coreia está relativamente bem nesses anos, mas você vê que a Coreia também teve uma crise, tá vendo? Então não foi só esse aqui é México, né? Cadê o Canadá? O Canadá está onde? Será que esse aqui é o Canadá? Então esse aqui, aparentemente esse aqui é o Canadá, tá? Teve crise junto com a Rússia. Então não é só o Brasil, tá? Não é uma coisa isolada do Brasil, é um fenômeno mundial estranho. E o que o Brasil tem de bom? Bom, o Brasil, junto com os Estados Unidos e com o Iraque, está previsto um grande aumento na produção de petróleo. Esse aumento na produção de petróleo, tá, do pré-sal, o que vai acontecer? Isso aqui vai valorizar o real. Se isso aqui realmente se confirmar, tá vendo? Quase nenhum país vai aumentar a produção de petróleo. Se o Brasil aumentar bastante em percentual, tá vendo? Às vezes até que não, junto com o Iraque, os Estados Unidos vai aumentar, mas olha, o Brasil percentualmente o aumento é maior. Então isso aqui vai melhorar os termos de troca, vai melhorar os termos de troca não, mas valoriza o real, vai melhorar o saldo da balança comercial, valoriza o real e com isso aumenta a nossa posição do PIB em dólares. Então eu acredito que seja apenas uma pausa para respirar, não é uma coisa definitiva essa queda do Brasil. Então vamos à conclusão. Eu acredito que a crise dos ricos sofreu uma pequena pausa, tá? Mas eu acho que vai voltar. Vai voltar por quê? Porque eles continuam com grandes dívidas e com grandes déficits comerciais. É evidente que os Estados Unidos, com o shale gas lá, com o petróleo extraído do X, está melhorando, a produção de petróleo está aumentando bastante e evidentemente vai melhorar o saldo da balança comercial lá, mas o trem lá estava feio. Tinha até que dar uma analisada nos números, tá? Dar uma olhadinha.
a China parou um pouco de exportar, de importar, então a China também deu uma pausa grande, parou um pouco de emprestar, está resolvendo problema de crédito lá dentro. Então realmente o mundo deu uma pausa, então aquilo que vinha acontecendo não está acontecendo naquela intensidade, deu uma reversão. Mas com o tempo, isso aqui já estava previsto no paper 99, eventuais reversões, pequenas reversões já estavam, não é assim que se faz previsão de longo prazo. O rumo da coisa continua. Alô, moçada?